Bom, hoje nós vamos falar, né, Pedro, sobre a CNV e o método da IOPT. Uhum. Vou pedir para você se apresentar aí para o pessoal que não te conhece ainda. Uhum. Vou me apresentar então. É, Inclusive, essa coisa de apresentar, né? Quem me conhece hoje em dia não sabe, muitas vezes não sabe de onde eu vim, assim, ou qual foi a minha trajetória, assim, né? Então, assim como uma curiosidade, eu vou contar que antes eu trabalhava assim com artes cênicas, com artes musicais. Aí eu fui vendo nessas práticas um potencial assim muito grande de conexão, né, entre as pessoas. Então assim, eu dava workshops de jogos musicais, né, de práticas musicais e via que as pessoas se conectavam muito assim. Aí eu comecei a ficar bem interessado nisso. E aí comecei a estudar facilitação de grupos. Aí caí ali na comunicação não violenta sem querer. E, obviamente, isso mexeu muito comigo, não só profissionalmente, mas pessoalmente, assim, com várias questões que eu nem sabia que existiam, várias dificuldades que eu nem sabia que existiam, assim. Isso é muito louco, né? A gente descobrir coisas, dificuldades e falta de recursos que a gente nem notava que existiam antes. Aí eu passei por isso, assim, eu fui me descobrindo. E aí fui me apaixonando pela comunicação não violenta, fui entrando cada vez mais, e aí as pessoas foram pedindo para eu compartilhar esse negócio aí que eu estava estudando. E aí hoje em dia é uma das coisas que eu mais faço, assim, né? Mas estou sempre de alguma forma conectado com metodologias colaborativas e formas mais saudáveis, né? Da gente se relacionar, formas mais construtivas. Mas ainda sou um aprendiz, assim. Eu sou uma pessoa que compartilha, mas também que ainda está nessa jornada de aprendizagem e de pesquisa também, porque a comunicação não violenta eu não entendo ela como uma coisa pronta. Não. Não é uma coisa assim, não é uma coisa quatro passos, não é uma fórmula, não tem o jeito certo. Então, a Isa perguntou aqui, Pedro, você fez SBDG? Que é, se eu não me engano, é Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo, alguma coisa assim, né? Tá. Eu não fiz, mas eu já facilitei muitos grupos na minha vida, assim. A facilitação de grupos é uma coisa que eu faço há bastante tempo. Eu já dei workshop na SBDG, mas como convidado, nunca estudei lá. Então é isso. Bom, eu vou comentar então como que a CNV veio parar na minha vida. Ah, boa, boa. E se você também puder contar um pouquinho assim de qual, qual foi sua trajetória também, porque eu não sei também. Então eu tô curioso para saber da onde você. Eu sei que você, assim, é advogada ou trabalhou com advocacia em algum momento, né? Sim, Conta ainda aí. estou na função da advocacia e fui buscar, comecei a busca do autoconhecimento ali em 2013, mais ou menos. Vim, você não para, né? Depois que você faz o primeiro, você não consegue parar. Aí fui fazer um curso de constelação familiar voltada para o direito. E pessoal falando de umas cartas lá, inclusive o jogo Grok. Falei, ah, legal isso, sentimentos, né? Necessidades, bom para usar dentro da constelação. Aí, por fim, comprei o livro, comecei a estudar, aí fiz junto com o Sérgio e a Laura uma facilitação com o jogo Grok, fiz uma imersão também no Metaforum com a Raila e o Rodrigo Ah, sei. e fiz um curso online com a CNV Brasil. Pode ser Instituto CNV Brasil, as meninas lá de Brasília, né? Isso, isso. Legal.
E a partir daí começou a me aguçar mais, porque fez muito sentido, né? Essa questão de você olhar para dentro e ir buscando mesmo o que você está sentindo, o que é importante para você. Aí agora estou fazendo o curso de formação em constelação da identidade, o método da IOPT, que já que eu explico para vocês o que é, e também constelação familiar para animais e pets. Nossa, eu nem sabia que existia isso. As constelações com cavalos são assim impressionantes. Eu tô ansiosa de novo, viu, Pedro, Uhum, uhum. para fazer essa vivência, porque eu não tive oportunidade ainda, mas só de estudar é incrível. E mostra muito mais disso, esse lado de você centrar em você, perceber, né, não só os seus sentimentos, mas conseguir também diferenciar o que vem do campo e o que é seu. Então a CNV ela tá assim em tudo. Não tem como dizer assim, é só um, eu acho que não sei se foi a tradução ou se o próprio Marshall trazia isso mesmo, né, de ferramenta. Uhum, Porque eu não vejo ela como ferramenta, como aquilo batidinho, né? Segue isso daqui e tá tudo certo. uhum, Eu não consigo perceber a comunicação não violenta dessa forma. A uhum. gente e trazendo para o método da IOPT, que você se depara com seus traumas, isso faz mais sentido ainda, né? Esse método foi desenvolvido pelo Franz Hupper, um psicoterapeuta alemão, que tem como base ali a psicanálise, a teoria do apego, do Bowlby, e a teoria do trauma, do Peter Levine. E trabalha muito com o corpo, com as sensações corporais. O que eu estou sentindo, né? A tristeza, onde ela reverbera no meu corpo. Então, esse é um pouquinho do método da IOPT. E o Yuli, o professor, ele, desde o primeiro dia de aula, olha, a CNV está presente. Eu falei, mas quero entender mais isso, né? Quero compreender um pouquinho mais. Então, foi por esse direcionamento e acabou que eu me apaixonei mais ainda daí por ambos, né? E também estou nessa caminhada, né, Pedro, de aprendiz, porque toda troca a gente aprende algo novo, tem uma Sim, percepção diferente. sim, que legal. Eu entendi que essa abordagem, né, da IOPT, a Suzana até botou aqui, amei a intersecção dos dois temas, curiosa. Eu tô conhecendo agora, assim, né? Eu falei para você que eu nem tinha ido atrás exatamente para te perguntar na live, assim, até para as pessoas que não conhecem saberem. E aí, nessa sua formação, você viu a comunicação não violenta, assim, dialogando de alguma forma com o IOPT? Como foi isso? Sim, porque como a comunicação não violenta e o método da IOPT, você busca a sua autonomia, a sua autenticidade, a autocompaixão, a autorresponsabilidade. Então, se conectam muito e no processo, né, durante a constelação, você sente ali o que, por exemplo, vamos supor, no da constelação, eu trago uma intenção que está me incomodando na vida e talvez você se depare com uma sensação que você teve lá na sua infância ou até mesmo durante a gestação, que você se sentiu. Eu vou usar o termo abandonado aqui ou rejeitado, Pedro, mas tem um adendo nisso de pseudo-sentimento, né? Mas só para se fazer compreender um pouquinho. Sim, A e criança também não tá errado falar isso, né?
tá tudo Não, bem. né? É até uma Não. dúvida que eu tenho sobre esses Aham. termos. E você se sente ali abandonado pelos pais ou rejeitados. E isso pode te trazer um trauma durante a gestação, o trauma da identidade, pós o nascimento, o trauma do amor. Às vezes você se conecta com a dor da perda da sua mãe, que o maior vínculo nosso é o materno, né? O vínculo com o pai, ele se torna, vai se tornando mais palpável a partir do momento da conexão, da comunicação entre os pais. Uhum. Então, você olha ali e você, nesse momento, pode sentir raiva de ter sido abandonada pelo seu pai, pela sua mãe, né? E o que faz? Engole aquela raiva, né? Ou, por exemplo, partindo para as lealdades familiares, os pais que são médicos e querem, por exemplo, que o filho também seja, porque é o melhor para o filho, será que é o melhor mesmo? Uhum. Né? Quais são as necessidades atendidas nesse ponto? E como essa pessoa se sente nesse momento, que não tem força para expressar, né, aquilo. Então, é basicamente por esse. E em ambos, nós temos duas perguntas, né? O que eu sou e o que eu quero. Uhum. Alguma Essas pergunta duas teve. perguntas estão na IOPT. O que eu sou e o que eu quero. Né? Isso, isso. Porque na comunicação não violenta tem duas Então, perguntas que talvez sejam parecidas, né? sim, Que é o que está vivo e como que a gente pode tornar a vida mais boa. maravilhosa, né? O que está vivo em mim? Então, é o que eu quero, como que eu quero me sentir, né? O que eu quero, como que eu vou me sentir com o que eu desejo fazer, né? E esse quem eu sou. Como eu sou como que eu cuido dos meus sentimentos? Uhum. Eu me olho, então elas se complementam, né? Eu acho que esses dois métodos acabam se complementando bastante. Uhum. E tem assim, acho que dois olhares possíveis, né, para a comunicação não violenta aqui. Um deles é a questão mais técnica mesmo, assim, né? A questão de algumas dicas, algumas coisas técnicas sobre ruídos que podem acontecer na comunicação entre as pessoas, né? Coisas que acontecem frequentemente na comunicação e que muitas vezes eu nem me dou conta de que aquilo está acontecendo, mas, por exemplo, né, a questão entre julgamentos e observações, né, os sentimentos, as necessidades, a diferença entre pedido e exigência, coisas um pouco mais, recortes mais técnicos, mas ao mesmo tempo também tem uns princípios gerais que eu acho que complementam esse olhar técnico, que são exatamente os princípios da cooperação, né? O princípio da empatia, da autenticidade, né? Eu acho que o grande propósito da comunicação não violenta é exatamente buscar espaços para diminuir desigualdades, para atender às necessidades de todo mundo. Então, acho que esses são os princípios mais gerais, né? E aí eu fiquei curioso, assim, sobre... Você consegue ver esses dois tipos de olhares dentro da IOPT, uma questão mais técnica, assim, e também um olhar mais amplo de, sei lá, qual que é o grande objetivo, né? Ou quais são os grandes objetivos? O que você vê?
por exemplo, falando da observação, né? Que, que a gente traz até a questão do teatro mental, que os pensamentos ali trabalham, então ali os julgamentos. Olhando para aquela situação traumática, e quantos, por exemplo, falando da formação em si, que você geralmente faz uma constelação e é em grupo, a pessoa estar segura que ela não vai ser julgada para o que vier, para o que o campo se abrir ali. Porque às vezes a pessoa pode querer trazer uma frase da intenção assim: ah, eu quero ser feliz porque ela acredita que de alguma forma ela não é. E ali no campo pode aparecer, de repente, um abuso, um maltrato verbal dos pais, algo assim. E ela tem que sentir essa segurança de que ela não vai ser julgada Uhum. por aqueles que estão presenciando e fazendo parte da constelação. E outra Uhum. coisa é essa observação interna, o que acontece com ela, né? Ela olhar para esse momento dos pais que eles tiveram e que aquilo é deles. Porque eles tinham talvez necessidades diferentes, sentimentos diferentes, que aprenderam diferente. Então, Uhum. tá bem conectado, né? Essa observação dentro desse primeiro momento que dá início à constelação. Uhum. Sentimentos, aí vão aparecer, por exemplo, a raiva, a tristeza, a mágoa, porque você vai estar tratando de momentos difíceis, seu que talvez você não conseguiu enlutar. E naquele momento é a hora de acolher e compreender. Claro que não é assim, né? Porque você traz para a consciência aquilo que está no inconsciente. Então, acontece um momento pós. Mas você toma essa consciência sem e mostrando mesmo, expressando o que está vivo em você. Como você sentiu. E expressando isso. Uhum. Aí vem a questão da necessidade, né? Por exemplo, trazendo aqui, Pedro, até a Brené Brown, né, no livro A Arte de Ser Imperfeito, A Coragem de Uhum. Ser Imperfeito, que ela coloca lá que a pessoa plena é aquela autêntica, né, que expressa seus sentimentos, o que é importante, e traz ainda uns conteúdos de como você alcançar isso. Uhum. Nesse momento, a pessoa expõe o que era importante para ela. Por exemplo, se ela foi abandonada, ela pode olhar para a mãe ou para aquele pai e dizer: eu me senti abandonada porque eu Uhum. queria o amor de vocês. Eu queria a atenção de vocês. Uhum. Uhum. Então, tá aí, Tem pode falar. eu queria pegar um gancho aqui, porque eu acho que é uma questão interessante. Essa coisa do me sentir abandonada, né? Muitas vezes, quando tem pessoas estudando a comunicação não violenta, aparece essa comparação, né? Entre uma forma de descrever os sentimentos e outra forma de descrever, assim, né? Tem uma forma de descrever que está mais no campo de descrever aquilo que eu estou sentindo, também misturando isso com uma interpretação da situação, né? Então, por exemplo, eu fui abandonado. Então, dentro dessa descrição de como é que eu estou me sentindo, já também tem uma leitura sobre como é que aquela situação reverberou em mim. É uma dica, é quase como se tivesse uma dica sobre como é que eu estou percebendo a situação. E essa dica está misturada com os meus sentimentos. Então, Correto. agora tem o outro jeito, né, de tentar buscar os sentimentos sem que isso seja carregado de uma leitura da situação. Então, sei lá, se eu penso que eu tô triste com uma situação, que eu tô com raiva, que eu tô sentindo uma frustração, uma irritação, né? Ou se eu tô sentindo um desânimo,
ou se eu estou sentindo uma ansiedade. Quando eu encontro esse jeito de descrever o que eu estou sentindo, ele não vem tão carregado de uma interpretação que eu tenho sobre a situação. E aí existe um fenômeno que é o fenômeno que está automatizado nas nossas cabeças, que é o fenômeno de pensar, bom, então se eu falar, ah, fui abandonado, é errado, né? Não Uhum. devo falar, fui abandonado, não devo falar, fui excluído, porque afinal de contas isso está cheio de julgamento e julgar é errado. Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela fica ali sempre tentando achar o que que é certo, o que que é errado, né? É. E eu, assim, eu não entendo que a proposta da comunicação não violenta é estipular qual que é o jeito certo de falar ou de pensar, entendeu? Porque os dois jeitos são caminhos possíveis. E os dois jeitos podem ajudar a gente. Quando eu falo, pô, eu tô triste, eu tô me conectando com uma coisa que tá viva dentro de mim, né? Eu tô me Sim. conectando com um sentimento que tá vivo dentro de mim. Quando eu falo, puxa, eu me senti excluído, eu posso olhar para isso e falar assim, ah, não é o jeito certo de descrever como é que eu tô sentindo. Mas eu posso olhar para isso e falar, poxa, tem uma dica aí sobre como é que eu estou me sentindo, mas não só como eu estou me sentindo, mas também como é que eu estou entendendo essa situação. Então é quase como se ao descrever o que eu sinto, eu tivesse dicas sobre qual que é a minha interpretação, qual que é a minha percepção da situação. E aí se eu lembro que a Sim. minha percepção é parcial, né? Eu posso ter em mente que talvez as outras pessoas não tenham a mesma percepção que eu. Então, não acho que é um jeito errado, né? De descrever. Eu acho que é um jeito válido e às vezes é o jeito que a gente usa para descrever e tá tudo bem. Eu acho que o legal da comunicação não violenta é que ela ajuda a gente a expandir os jeitos de descrever, de identificar, de entender, né? De sentir, de interpretar situações. E é interessante isso, Pedro, porque você já passa assim, né? Ah, ele seria, por exemplo, eu dizer, ah, eu fui criticada, eu fui abandonada, rejeitada, traída, enfim. Ele traz ali a sua essência, o caminho para você chegar na essência daquele seu sentimento, né? Uhum. Quando você se conecta, para você se conectar mais com você e mais fundo um pouquinho. Sim, eu acho que é um recurso possível. Porque se aquilo que eu estou sentindo está muito carregado de julgamento, eu vou ter uma percepção da situação. Se eu tento começar a separar essas coisas, é provável que a minha percepção mude. E quanto mais recursos a gente tem para entender uma situação, mais a gente vai conseguir ver essa situação de pontos de vista diferentes. Então, se eu só consigo ver uma Sim. situação de um ponto de vista específico, eu estou preso. Porque provavelmente as outras pessoas estão vendo de outros pontos de vista, e se eu não consigo ver de outros pontos de vista, vai ser muito mais difícil para mim também encontrar encaminhamentos, encontrar ajustes possíveis, encontrar formas de dialogar com essas outras pessoas que percebem aquela situação de formas diferentes. Então, por isso que é legal esse processo de expandir o repertório, né, e formas de ver uma situação, porque eu posso até julgar assim, ah, eu acho que um jeito é mais profundo, um jeito é menos profundo, ou um jeito é mais preciso, ou outro é menos preciso. Mas eu gosto de olhar como jeitos diferentes e complementares, né? Eu posso olhar para uma situação e falar, me senti excluído. E eu posso olhar para uma situação e falar assim, me senti triste. E essas duas Hum. formas de descrever vão se complementar e vão ter informações ricas para eu perceber essa situação e, consequentemente, encontrar encaminhamentos possíveis. E é bem legal isso, porque, por exemplo, na constelação familiar, né, que você tem, traz ali a questão mãe e que a mãe é a nutrição, tá ligada ao dinheiro e o pai leva para a vida.
Nem sempre é assim. E se parte da base que o pensamento é sistêmico, quando você regra, você passa para o cartesiano. E daí você Uhum, talvez não consiga alcançar esse horizonte todo que tem à frente, né? uhum, uhum. Agora, eu posso te perguntar uma coisa? Que eu Pode. fiquei com uma curiosidade aqui. Teve uma hora que você falou sobre a questão do julgamento, né? Como é que alguém, sei lá, que vai entrar no processo ali da constelação, como que essa pessoa pode ter um certo receio de entrar por causa do julgamento das outras pessoas? Foi mais ou menos isso que você falou. Isso, isso. Então, eu queria saber um pouco assim, como é que você vê isso, né? Como é que você vê essa presença ou não, ou a importância de construir ou tentar construir, né? Um processo que aborde o julgamento de uma forma assim consciente, porque eu entendo que a gente não para de julgar, né? Não. A gente está julgando o tempo todo. Agora, eu posso julgar e mergulhar de cabeça nesse julgamento e deixar ele ser protagonista da minha percepção, né? Ou eu posso identificar ele e dialogar com ele, assim, perceber ele, falar, bom, eu tô vendo que eu tô julgando, será que eu quero acreditar nisso, né? Ou será que eu quero jogar a minha atenção em outro lugar? E acho que essas são formas que são não repressoras daquilo que acontece dentro da gente, mas são formas de conscientemente ir jogando foco em lugares que podem ser mais ou menos construtivos, né? Então eu queria saber assim, como é que você percebe essa importância assim da questão do julgamento ou do tentar julgar menos, né? Ou o ambiente acolhedor dentro desse processo aí da constelação. Bom, primeiro, essa percepção vem quando a pessoa chega para buscar a constelação. Geralmente, quando ela quer o individual, ela tem esse medo de ser julgada, porque às vezes ela traz uma questão no campo que ela quer trabalhar, que ela sabe que às vezes teve um aborto que não foi espontâneo, foi provocado. Ela tem receio desses julgamentos, do que pode ser trazido. Então, ela prefere fazer no individual a constelação. Quando eu dou início, eu já falo que a gente está num lugar seguro e que podem aparecer coisas que, ao nosso ver, pode ser errado, porém tem um motivo pelo qual o outro ajuda daquela forma. Aí eu falo um pouquinho das necessidades dele, né? Então, fica um pouquinho mais leve depois. Não sei se eu estou no caminho certo, porque a gente vai aprendendo assim, bem no, né? Essas tratativas, a gente vai lapidando elas, né, Pedro? Uhum. É, E tem uma conforme. coisa também que me veio enquanto eu estava te ouvindo, né? Eu lembro, eu lembro de vários processos terapêuticos que eu experimentei, né? Inclusive alguns que tinham um ingrediente de constelação ali. E eu lembro do meu estranhamento das primeiras vezes, porque eu não estava acostumado assim, né? Então, um, e não só da constelação, mas vários processos terapêuticos, eles meio que trazem essa abordagem assim, de uma dramatização, de uma revisitação de uma situação, né? E eu lembro que eu achava aquilo muito estranho, assim, eu ficava meio, eu acho que eu tinha um certo julgamento mesmo, sabe? Um certo preconceito sobre esse processo, porque era um processo estranho no sentido de não familiar para mim, sabe? Então eu estou pensando também, né, das pessoas que não conhecem comunicação não violenta ou não conhecem constelação ou processos
terapêuticos, muitas vezes existe esse estranhamento mesmo, né? Esse estranhamento de, nossa, eu vou me expor aqui, né? Dentro de uma, por exemplo, de uma dramatização ou alguma revisitação de uma situação, né? E aí, ainda mais quando a gente está em grupo, quando envolve outras pessoas, eu acho que é muito comum essa vontade de se proteger mesmo, né? Esse Hum. receio de, nossa, o que que as pessoas vão pensar de mim se eu atuar aqui, né? Se eu incorporar um personagem aqui, ou se eu mesmo expuser as minhas vulnerabilidades aqui na frente dessas outras pessoas. E aí é uma pesquisa mesmo, né? De como é que a gente constrói um campo que seja um campo assim acolhedor, né? E muitas vezes acolhedor num tempo curto de tempo, porque às vezes é um encontro mais pontual, né? Então, não necessariamente a gente vai ter muitos encontros com todas aquelas pessoas, às vezes é um encontro mais pontual. Então, eu acho que é uma importância grande, né? E é uma pesquisa mesmo. Como é que a gente constrói esse campo seguro e acolhedor para que as pessoas também, para que a gente até, inclusive, acolha os preconceitos que cada pessoa pode trazer com ela, né, quando ela está experimentando uma coisa nova, né? Pedro, com o estudo da IOPT, um curso direto com o Franz, e nos processos dele agora está sendo muito utilizado o corpo. Tem muita pouca fala. Porque as constelações, principalmente familiares, quando eu fiz o primeiro curso, tinha muita fala, e às vezes eu olhava para aquilo e falava assim, gente, como que. Vamos supor, você sofreu um abuso do pai e o facilitador diz assim: ah, vai lá agora e abraça seu pai. Gente, não é assim, de um minuto para o outro, que a pessoa vai falar assim: não, é verdade, eu entendo as razões do meu pai e vou lá. Você Uhum. retraumatiza a pessoa. Então, ao invés de, né, estar ajudando o outro, você acaba criando uma questão muito mais crítica, talvez. Hoje, com a IOPT, que traz para o corpo as sensações, né, e você sente o campo, que eu vejo assim, que são os inconscientes, que você escolhe os seus representantes. Então, o inconsciente meio que trabalha ali com quem também tem, talvez, alguma questão parecida. E no curso de constelação familiar que eu estou fazendo com os animais, o Maurício fala assim, gente, vamos pro laguinho. Você centra em você, vai para o centro vazio e simplesmente percebe o corpo. Pode ser que venha uma sensação corporal, uma dor no estômago, uma aceleração no coração, uma fisgada no ombro. E aquele que está passando pelo processo, ele vai sentir também como ele recebe essa informação. Uhum. Então, diminui-se um pouco as frases, que daí o facilitador tem que ter esse treino, é um treino diário, né? Essa questão de você centrar e ir para o seu cantinho lá e só receber o que é importante para não ter, inclusive, para a gente como facilitador também se isentar de algum julgamento e ver o que é seu e o que é do outro, que está vindo do campo do outro. Uhum. Então, esse novo método eu achei assim muito válido, porque aí você deixa um pouco até a forma que você vai expor, né, o representante para o constelado, só fala as sensações corporais e os sentimentos. Então, Uhum. fica mais leve. Que legal. Essa questão do. Você ia perguntar alguma coisa, não? Não, Essa coisa do corpo, né, que você trouxe, eu acho que é super importante, assim, olhando do ponto de vista da comunicação não violenta, porque eu vejo pouca gente falando
sobre essa parte do corpo na comunicação não violenta. Então, muitas vezes o foco ele é jogado mais assim para as palavras, que palavras usar, que palavras não usar, que palavras que podem, sei lá, aumentar as chances de da outra pessoa entender uma outra coisa, né? Então, assim, fica muito, às vezes fica, o foco fica nas palavras, no que eu vou falar, no como que eu vou falar. E eu vejo pouca gente trazendo essa atenção para o corpo. Só que o corpo faz parte da nossa experiência, né? É inseparável, assim. Sim. E, e essa falta de atenção para aquilo que acontece no corpo, inclusive, enquanto eu estou vivendo um conflito, essa falta de atenção ela pode ser muito prejudicial, assim. Porque se eu não tenho, né? Se eu não cultivo essa consciência de como é que eu tô corporalmente, como é que esse diálogo que eu tô tendo com uma pessoa tá me afetando corporalmente também, eu vou provavelmente continuar caminhando nesse diálogo sem essa consciência e não vou perceber quando esse diálogo caminhar para uma direção mais destrutiva, né? Então, muito legal assim essa consciência do corpo, porque essa consciência do corpo ela ajuda, inclusive, a, a eu me dar conta sobre os meus processos internos e, puxa, eu vou conseguir continuar esse diálogo ou não? Acho que é melhor eu não continuar esse diálogo, assim, né? Essa consciência, ela, acho que ela ajuda muito e ela é pouco abordada, mas ela é muito importante, assim, porque ela faz parte da experiência e pode ajudar a gente a lidar com conflitos de uma forma muito mais construtiva, eu acho. Realmente você consegue até perceber. Eu costumo falar também a questão da empatia, né, Pedro? Que você enxergando além das palavras, é também olhar para o corpo. Porque empatizar com o sentimento é muito fácil, né? Tanto que a gente chora em filme, em novelas, né? É fácil. O desafio é você empatizar com a necessidade do outro. Uhum. Então, quando você, mesmo nessa situação de conflito, ali, claro que é difícil, nós somos seres humanos, né? Tem tudo isso. Eu entendi que você estava falando dessa leitura, né, não verbal, assim, a importância de desenvolver essa capacidade, né? Isso. E eu acho que assim, para qualquer processo de comunicação, né, essa leitura ela pode ser muito valiosa, né? Essa capacidade de fazer essa leitura não verbal, essa leitura corporal, essa leitura do tom de voz, né? Isso tudo são capacidades que podem ajudar a gente a enriquecer a nossa percepção de como é que aquela pessoa está vivendo aquela situação. Seja você uma professora, uma facilitadora, mas mesmo que você não for, né? Se você está dialogando com alguém, se você está passando por um conflito e você quer tentar entender um pouco mais de o que essa pessoa, essa outra pessoa está vivendo, não é só as palavras dela que vão ser fonte de informação, né? Mas vai ser todo o gestual, todo o tom de voz, todo o silêncio dela. Então, tudo isso é forma de expressão, né? Muitas vezes eu quero que a outra pessoa fale, né? Fala logo o que você está sentindo, né? Pelo amor de Deus. E às vezes a outra pessoa, ou ela não se sente à vontade para falar, ou ela não tem tanto repertório para descrever o que ela está sentindo, ou às vezes ela não está conseguindo identificar o que ela está sentindo, né? Então, se eu pautar esse diálogo unicamente no canal verbal, ele vai ficar um diálogo muito espremido, né? Então, às vezes, um diálogo ele vai pedir momentos de não fala, de silêncio, de
processamento daquilo, de corpos que estão ali, se escutando, tentando lidar com a situação. E porque a palavra dá conta de muita coisa, mas não dá conta de tudo, né? E Não, todo o resto que não está dentro do universo das palavras, ele é muito rico também e complementar. Então, eu acho que é uma percepção importante, assim, de ter uma musculatura, né, de uma capacidade de fazer uma leitura do outro e de você mesmo. E acolher todo esse universo não verbal que faz parte das experiências e que se a gente esquece dele, é provável que a gente fique muito apegado e frustrado com o canal verbal, porque ele não vai dar conta de tudo, né? não. E dentro das constelações, seja pelo método da IOPT ou pela familiar, você ter essa percepção corporal, tanto dos representantes como do constelado, é fundamental. Porque às vezes a pessoa está falando uma. Você fala assim, faz sentido para você dizer uma frase assim, obrigada pela vida vinda de vocês, para os pais. Inclusive, eu fiz uma constelação ontem que a pessoa falou assim: não, eu não consigo dizer isso para eles. Porque ela passou por um processo, né? Que ela realmente foi abandonada. Então, você fala assim: caramba, peraí, qual o caminho? Então, é no tempo dela também Uhum. esse trabalho, né? De aceitar como foi o que ocorreu, vai ali fazendo todo esse processo dentro dela e ela fala assim, tá, mas não faz sentido. E olha, eu não sinto, e eu não tô sentindo nada. E quando a pessoa fala que não sente nada, ela acha que não consegue perceber nada, né? E o não sentir também é sentir, né? Uhum. Uhum. Então tem É, todos. e tem uma coisa também, né, Úrsula? Quando a gente começa a estudar uma coisa, uma nova metodologia, um novo caminho, muitas vezes, e eu passei por isso, né? E muitas vezes eu passo por isso, assim, dou uma escorregada, que é tentar forçar aquele caminho nas situações que eu vivo no meu dia a dia. Então, vamos supor, eu estudo comunicação não violenta, e aí eu vou com o martelinho da comunicação não violenta tentando martelar tudo que eu vejo na minha frente, assim, né? Tentando espremer ali e muitas vezes é isso, assim, né? Eu não estudo a comunicação não violenta para controlar um diálogo ou controlar como é que a outra pessoa vai me escutar, né? Então é mais um recurso do que uma forma de controle, porque né, eu tenho controle sobre uma parte da experiência, mas outra parte eu não tenho. E qualquer pessoa que tiver envolvida comigo numa situação e sentir que eu estou tentando forçar alguma metodologia ou alguma ideia ou alguma percepção ali, a pessoa geralmente ela vai recusar, né? Vai ter uma certa aversão. Então tem um pouco essa dança entre a empolgação de descobrir uma nova metodologia, uma nova área do conhecimento e falar, uau, eu quero, né, eu quero olhar para tudo a partir disso, porque é uma coisa que me ajuda. E ao mesmo tempo ter esse espaço para que a outra pessoa também possa recusar aquele caminho, né? Porque às vezes eu tô ali tentando usar as ideias da comunicação não violenta num diálogo e a pessoa não está confortável com aquilo, não quer ir por ali. Então, como é que eu também penso nessa co-construção, né? Porque E qualquer processo forçado, ele vai dar ruim, né? vai, total. Comecei com muita empolgação. Eu comecei querendo, assim, eu ficava assistindo todos os vídeos, lendo muitas vezes, tentando
reproduzir, tentando abordar várias situações, tentando encaixar isso em tudo que eu conseguia, assim. E a minha empolgação era muito maior do que o meu tempo de assimilação. Porque Exatamente. eu queria chegar, eu queria conseguir fazer mais, né? Eu queria que as coisas acontecessem mais rápido, eu queria chegar na transformação ou no resultado mais rápido, né? Então, muitas vezes também tem isso, né? Tem a frustração do processo de aprendizado ou processo terapêutico que vai envolver frustração, porque às vezes vai ser muito mais lento do que você gostaria, né? E Sim, aí vai envolver um processo gradual ali, que é você ir revisitando aquela situação ou aquela questão, né? E ir revisitando essa habilidade aos poucos para exatamente desenvolver uma musculatura, né? Para você desenvolver essa capacidade que não desenvolve da noite para o dia, porque inclusive as nossas capacidades emocionais, cognitivas, elas dependem é, dependem de nós, inclusive fisicamente, fisiologicamente, neurologicamente. Então esse é um processo gradual de transformação. Então, às vezes esse processo vai envolver uma frustração, né? E como é que também a gente, bom, acolhe essa frustração de viver um processo mais lento do que aquele que a gente gostaria de viver, né? sim. E é aquilo, né? Eu acho que a ânsia por uma cura de uma hora para outra, hoje, esse imediatismo atrapalha também. Tem assim, ó, um objetivo principal, tem uma, tipo, para que serve, né? Ou em que ajuda? Tem alguma coisa nesse sentido? Sim, a busca é autonomia. Você vai olhando para aquilo que pode estar os traumas que você tem que travam a sua vida. E cai aí também nos padrões que a gente conversou um pouquinho no início, que, por exemplo, eu aprendi com os meus pais que dinheiro é sujo. Uhum. Então, pode ser que ali esteja. Não cai só num sentido de crença, sabe, Pedro? De crença limitante para você trabalhar. Dependendo do contexto, criou-se um trauma em relação ao dinheiro. Então, você olha para aquilo, reconhece, e daí você tem uma escolha de fazer diferente ou permanecer, Uhum. Uhum. tá? Então, você toma conhecimento, aí a escolha é sua, né, de ir continuar em busca da sua autonomia ou permanecer ligado ao que na zona de conforto, vamos dizer assim, né? Naquela que a gente Uhum. tá fácil aqui, eu já sei lidar com isso. E muitas vezes a zona de conforto não é nada confortável, né? Não, é só uma impressão, é um teatro mental que a gente acaba fazendo sobre ela, né? Uhum. Uhum. Agora, isso que você falou sobre identificar, né, identificar as histórias que eu conto sobre as coisas ou sobre as pessoas, né? Então, por Sim, exemplo, quando você diz, o dinheiro é sujo, né? Me parece que esse é um processo de lidar com essas heranças dessas histórias que são contadas, assim, né? Sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. E aí eu entendo que é um processo de ir ganhando consciência sobre essas heranças dessas histórias e aí ir escolhendo sim. se eu quero trabalhar isso, se eu quero transformar isso ou não, né? Tem a ver com isso. Tem a ver, porque por exemplo, quando você já escolhe ir por um processo desse, você não sabe o que você vai encontrar. Porque às vezes você fala assim: "Ah, eu quero um relacionamento saudável". E você se depara com uma outra situação que às vezes não tem, o que aparece no campo não tem a ver diretamente, mas que é o que te trava
para que você tenha relacionamentos saudáveis. Seja para o lado amoroso, seja com amigos ou profissionalmente. Quando você tem essa consciência no processo, né, que aquilo surge, é trazido à luz e você, opa, agora eu sei que eu funciono assim, o meu funcionamento interno é assim. Eu quero continuar? Uhum. Ou eu quero permanecer como estou, que tá tudo bem? Uhum. Uhum. E isso é uma coisa que eu acho que acontece também na comunicação não violenta, quando a gente vai se dando conta das histórias que eu conto sobre mim mesmo, né? O que eu conto para mim mesmo, sobre mim mesmo ou sobre as outras pessoas, né? Quais são esses julgamentos ou preconceitos que muitas vezes eu tenho inconscientemente sobre mim mesmo ou sobre as outras pessoas, e ao começar a identificar esses julgamentos ou esses rótulos, né, ou essas histórias que são narrativas, né, que são histórias que eu conto sobre ou sobre mim ou sobre os outros ou sobre as coisas, e ao me dar conta de que essas histórias existem, eu posso tentar transformar elas ou tentar achar uma outra perspectiva. Será que essa história é universal ou será que existe alguma coisa que eu não estou vendo também dentro dessa narrativa, né? E então eu vejo isso como quase como uma coisa meio comum assim em relação ao que você está falando e como que pode ser também potente a gente se dar conta das histórias que eu conto sobre mim mesmo, sobre as outras pessoas, e me perguntar, será que é isso? Será que está faltando algum ponto de vista aqui, né? Porque pode ser libertador quando eu, primeiro, me dou conta de que eu estou me contando uma história, mas que talvez essa história não seja a verdade absoluta, né? Porque se é a verdade absoluta, meio que ela fecha, assim, né? É assim, pá, é uma imposição. Não, isso é assim. A É. minha mãe é assim, né? O meu marido é assim, o meu filho é assim. O meu pai é assim, né? Então, muitas vezes existem essas histórias rígidas. E as histórias rígidas, elas fecham o campo do diálogo. Elas fecham o campo da co-construção. Então, se a gente quer lidar com situações desafiadoras, processos terapêuticos, né, processos de transformação, lidar com conflitos, mas a gente está apegado a histórias rígidas sobre nós mesmos, ou sobre os outros, ou sobre as coisas, eu acho que vai ser muito mais difícil, né, a gente contar com a participação das outras pessoas na procura de caminhos possíveis para lidar com aquilo, porque se eu chego com a coisa pronta, é muito difícil da outra pessoa se inserir ali, é muito difícil da pessoa participar e se sentir parte do processo, né? Então, essa consciência sobre as narrativas e as histórias, eu acho que ela é muito preciosa nesse processo todo, né? E vem até com aquelas perguntas que geralmente fazem para gente. Mas como que eu lido com aquele que não tem conhecimento da CNV, né? Como, como que eu faço? E se você Uhum, colocar essa sementinha da dúvida, pode ser que faça ela parar para pensar. uhum. Porque eu acho que um dos objetivos da comunicação não violenta é exatamente facilitar a comunicação e não criar uma língua exclusiva que só algumas pessoas conseguem falar, né? Então, se a gente está falando uma língua estranha que as pessoas não entendem o que a gente está falando, eu acho que isso não está facilitando o processo de comunicação, né? Sim. Então, e eu acho que faz parte, assim. Então, eu lembro no começo, quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, eu estava tentando transformar as minhas conversas, eu estava tentando usar outras palavras, né, achar outros caminhos. E, ao mesmo tempo, de vez em quando, e às vezes hoje em dia acontece isso também, mas de vez em quando alguém estranha
uma reação ou uma fala minha, uma expressão minha durante uma conversa, porque aquilo pode parecer um pouco artificial ou aquilo pode parecer um pouco estranho, porque a outra pessoa não está acostumada a ouvir aquilo daquele jeito, né? Então tem um processo que é entender mesmo a outra pessoa, né? Tipo, compreender que às vezes eu posso falar alguma coisa que chega na outra pessoa, tipo, nossa, por que que você está falando assim, né? Por que É. que você não fala normal? E ao mesmo tempo, essa pesquisa de como é que a gente deixa a comunicação não violenta mais orgânica, mais espontânea, sabe? Para não parecer um robô ali falando uma língua que só poucas pessoas entendem, né? E falando assim do pedido, para a gente poder só finalizar o texto dos 4 componentes dentro da IOPT, você faz um pedido para você mesmo, né? De conexão contigo. E quando acontece esse processo, você também convida as suas partes, né? A parte traumatizada a se expressar, a parte sobrevivente a se expressar e o seu eu saudável também. Então, é bem assim, sutil, é um pedido sutil, inclusive quando você coloca a sua intenção, não deixa de ser um pedido já do seu inconsciente, né? Se manifeste aí para mim. Hum. E isso de alguma forma faz parte de diálogos internos, né? Sim, sim, Isso eu acho muito legal, assim, essa consciência de que existem diálogos internos. Porque, do ponto de vista da comunicação não violenta, muita gente associa a comunicação não violenta a falar com outra pessoa. Como é que eu é, falo com outra pessoa, né? Como é que eu lido com o conflito que eu estou tendo com outra pessoa? Mas muitas vezes tem esse campo eu comigo mesmo, né? O intrapessoal, que é quais são os diálogos internos que eu tenho e como é que eu posso também, muitas vezes, ser uma voz assim punitiva, né? Eu posso adotar uma postura punitiva comigo mesmo. Eu posso adotar uma postura repressiva com sensações, histórias, dores, né? Questões que eu tenho, que eu sinto algum tipo de dificuldade. Então essa consciência também sobre as vozes internas, quais são as várias vozes internas que estão vivas dentro de mim, como é que eu dialogo com elas e como é que eu posso me fazer convites e pedidos que são diferentes de fazer exigências, né? Porque às vezes tem e muitas vezes tem uma ideia assim da autoexigência como se fosse uma habilidade procurada, né? Então eu sou muito autoexigente assim, mas eu gosto de lembrar que a exigência é uma certa imposição assim, né? É uma postura muito de dominação. Então, eu gosto muito desse caminho do autopedido, assim, em vez da autoexigência, né? O autoconvite, que é assim, bom, eu estou visualizando um caminho aqui, eu vou me convidar a tomar esse caminho, talvez eu consiga, talvez não, talvez eu consiga parcialmente, mas isso faz parte desse processo de também lidar comigo mesmo de uma forma mais gentil, né? Em vez de tentar sim. enfiar a goela abaixo um caminho, porque eu visualizei uma solução possível e agora eu acho que essa vai ser a solução. Então eu tenho que forçar essa solução. E aí eu estou reproduzindo uma violência comigo mesmo, né? Internamente, e isso vai me causar estragos e vai me causar sofrimento, né? E provavelmente vai me causar uma sensação de fracasso se eu não conseguir fazer aquilo que eu estou me exigindo a fazer e de culpa por eu não estar conseguindo fazer aquilo que eu estou exigindo, né? Então essa consciência também sobre os diálogos internos, eu acho que ela pode ajudar a gente a ir escolhendo caminhos, né, para dialogar de uma forma mais acolhedora e que encaminha para soluções possíveis de uma forma mais saudável também, né? Com certeza. E com aquela frase do Gandhi, né? Seja você a mudança que quer ver no mundo, isso é a essência, né, Pedro? Quando você consegue se conectar contigo,
que você consegue se perceber, você sabe que o outro também tem todo esse processo nele. Ele pode não ter conhecimento, mas ele tem. Então aí nós conseguimos ter uma humanidade maior, né? Uhum, uhum. E Entre... como também esses processos, esse processo de diálogo interno, de observar quais são as vozes que estão dentro de mim, isso não é um processo isolado do que acontece fora, né? Então, todas as culpas que eu sinto, todas as repressões que eu reproduzo dentro de mim, provavelmente eu vivi isso fora também. Eu vivi isso na minha família, ou na minha cultura, ou no meu ambiente de convivência, né? Não surge do nada. São processos que estão conectados. Então, essa responsabilidade pela cura, pela transformação, ela não é também só individual. Mesmo se eu estiver pensando nos meus diálogos internos, porque o meu ambiente vai fazer parte dessa equação e vai, às vezes, dificultar a minha transformação ou vai facilitar a minha transformação dependendo do ambiente no qual eu estiver inserido, né? Então, se eu estou num ambiente que me ajuda, me acolhe, né? Me ajuda a refletir de uma forma mais saudável, puxa, vai ficar muito mais fácil eu ter diálogos internos mais saudáveis. Se eu estou num ambiente que é violento, que só é baseado na repressão, né? No preconceito, no julgamento, na punição, é muito mais fácil que eu reproduza todas essas violências dentro de mim também, né? E é interessante porque quando a gente começa nesse processo, a gente pode deduzir, né, avaliar que o ambiente em que estamos inseridos não está percebendo. E eu tive uma experiência com meu filho, que é santista, e teve aí uma final de Libertadores, sei lá, que o Santos perdeu. Eu virei para ele e falei assim, Lucas, tem problema, filho, isso acontece, né? Mãe, não vem querer me consolar, não. Sei por que você lê esse livro aí de CNV. Você acredita, né, que não está ligado, porque não, ou não pergunta. Não, mas o ambiente nosso também está recebendo essas informações. Uhum, uhum. Então foi bem É, interessante essa experiência. sim, recebendo de outras formas, né? Talvez não das formas que a gente visualiza a princípio, assim, numa primeira olhada, mas o ambiente está ali, né? E a gente Sim, faz parte do ambiente, né? Como pessoas que recebem, mas também como pessoas que propõem, né? exatamente. E assim a gente vai tentando não, fazendo mesmo um pouquinho, levando um pouquinho do que a gente aprende nessa, nessa troca com o outro. Né? Que, e eu acho que o exemplo, se a gente der o exemplo, as coisas acontecem também, né, Pedro? Não precisa ser muito. A pessoa, o Uhum, outro vai observando as mudanças que acontecem. uhum. Eu acho que o exemplo, né, o fazer, ele pode ser mais um jeito de comunicar, né? Existe o comunicar pela fala, pela explicação, pela conversa, e tem o fazer também, né? Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa, isso tem um poder de comunicação muito forte, né? É, E muito complementar, assim, eu não acho que essas coisas precisam disputar, né? Ah, o que que é mais potente, a fala ou fazer? Eu acho que tudo ajuda, assim, mas essa consciência de que o fazer, ele é um jeito de comunicar também, né? E quando eu considero o fazer um jeito de comunicar, eu posso inclusive me perguntar, será que eu estou fazendo, né? Ou será que eu estou falando muito mais do que eu estou fazendo? Será que eu estou querendo muito mais explicar como que as pessoas deveriam fazer do que eu estou realmente fazendo, né? Botando a minha mão na massa. Então, acho que essa é uma reflexão interessante, assim, muito saudável também, né? Eu estou aqui, hoje a gente está aqui falando sobre um monte de coisa, mas isso tudo sobre, né, as coisas sobre as quais a gente está falando aqui, eu estou fazendo na minha casa, eu estou fazendo nos meus relacionamentos íntimos, né? Eu acho que essa
pergunta, ela bota a gente um pouco em xeque, assim, né? Não com o Com objetivo certeza. de botar a gente contra a parede, assim, mas acho que é uma reflexão saudável, assim. E se eu não estiver conseguindo fazer, não é um lugar de punição ou de culpa, mas é um lugar de reflexão, assim, né? E do que será que eu preciso para conseguir fazer mais aquilo que eu gostaria de estar fazendo e não estou conseguindo, né? É procurar ali se entender mesmo, né? Aonde está a necessidade? Falando de relacionamento abusivo, né, Pedro? Quando você fala assim, estou saindo de um relacionamento abusivo, mas tem algo, tem alguma parte ainda da pessoa que ela reconheceu que ela está dentro de um relacionamento abusivo, mas alguma parte dela ainda se alimenta daquilo. Então, até Uhum. ela compreender totalmente, né? E a gente, dentro da CNV também, compreender ainda qual é a parte nossa que ainda não conseguiu fazer mais, é legal. Até uma amiga colocou assim: ai, eu tô entre o chacal e a girafa, eu tô na borboleta. Eu falei, gostei da borboleta, né? Transformação, eu tô em transformação. Aham, E sempre, né? Não sim. tem. A gente não vai conseguir pelo, a perfeição. Nós somos perfeitos nas nossas imperfeições, né? Então, Uhum, eu uhum, acho que é bem válido pensar nisso. uhum, uhum, E aceitar. Aceitação. uhum. Aceitação como uma, não como um conformismo, né? Mas uma aceitação como um, eu aceito para poder transformar, né? Eu aceito para poder caminhar, né? Porque às vezes a não aceitação, até acho que o próprio Carl Rogers fala isso, né? A partir do momento que eu me aceito, eu consigo começar a me transformar. E então esse processo de aceitação, ele pode paradoxalmente, né, quando eu paro de tentar mudar e aceito, aí eu começo a mudar. É bem interessante isso. E faz parte da constelação isso também. Que a partir do momento que eu paro de ser revoltado com aquilo que eu recebi, com aquilo que eu sou, e eu me aceito, aí eu passo para. Aí eu posso me permitir a experimentar ser diferente, Uhum, fazer diferente, né? O caminho é por aí. Eu acho que tanto na comunicação quanto na constelação você traz à tona coisas que estão mesmo lá guardadinhas, né? sim, com certeza. E aí vai escolhendo também qual que é a sua disponibilidade para ir trazendo essas coisas das profundezas, né? Porque às vezes a coisa tá tão profunda ali que é melhor que seja um processo gradual, né? Do que tirar tudo ali ao mesmo tempo, né? Do fundo do armário, vai tirando aos pouquinhos, vai caminhando de uma forma que você dê conta, né? Porque tem questões que são antigas, né? Tem questões que são lá de trás, algum acontecimento que aconteceu e aquilo reverbera. E tem feridas, tem dores, né? E isso tudo acho que vale ser abordado com gentileza, né? Com calma, com ambientes seguros, né? A Suzana está perguntando se nós vamos falar dos cursos, Pedro. Podemos falar. Você tem algum curso seu aí, alguma coisa que você queira compartilhar? Eu tenho um grupo de prática às segundas-feiras e às quartas. O de quarta começa a turma nova semana que vem. Tem um workshop que eu vou fazer no dia 18 e estou com um curso com uma amiga, a Dilce, que é para representar em constelações e que traz a CNV, traz os sentimentos, emoções e práticas de como nos
como a gente entrar em contato, né, com o nosso vaso e receber o que está disposto no campo. Uhum, uhum. Que legal, que legal. Bom, eu não tenho curso aberto nesse momento, porque eu abri faz algumas semanas aí, né, a jornada de comunicação apreciativa. De vez em quando eu dou uma jornada, então não tenho cursos abertos, mas eu tenho os conteúdos que eu vou compartilhando, né? A lista de WhatsApp que eu mando conteúdos ali, os e-mails, os PDFs todos, né, que estão disponíveis aí para o pessoal baixar. Então, quem se interessar mais por comunicação não violenta tá em casa, é só pedir, que tem bastante coisa gratuita também. E aí fica de olho, porque depois que passar essa jornada, provavelmente eu vou dar outra jornada. E aí é assim, né? Tipo, abro uma jornada, a galera entra, aí eu fecho a porta, e aí fechou a porta e tem que esperar a próxima jornada, né? Não tem como, né? A conexão que é feita com o grupo, né, Pedro, não, dificulta um pouco a entrada posterior, né? Você cria É, um assim, vínculo. tem grupos de prática que até aceitam, né, a entrada e saída de pessoas ali durante, e tá tudo bem, mas aí a configuração dessas jornadas que eu faço, geralmente ela é mais a longo prazo, vários encontros com o mesmo grupo, e tal, então é uma configuração específica, assim, né? Pedro, vou te fazer uma pergunta que me veio agora. Inclusive, nós temos aí a base Marshall, né? Que foi quem desenvolveu a CNV, tudo. Uhum. Como que você sente, ou melhor, percebe, você explorar além dele, buscar além Uhum. dele? Uhum. Eu acho que assim, deixa eu pensar um pouco para não responder só as primeiras ideias que me vêm na cabeça, né? Eu acho que essa pergunta é legal porque assim, é, o que é a comunicação não violenta? Eu acho que essa é uma pergunta profunda, assim, sabe? Uhum. Eu posso responder que a comunicação não violenta é um conjunto de princípios para ajudar as pessoas a se ajudarem, né? Envolve isso e aquilo, mas a comunicação não violenta, ela, quando ela é percebida como uma pesquisa, ela é percebida diferente de quando ela é percebida como uma coisa que está fixa, é uma estrutura fixa, é uma Sim. fórmula, é um jeito fixo que está cravado na pedra, né? Então, quando a gente pensa na comunicação não violenta como uma pesquisa, eu acho que existe, primeiro, existe um compromisso de tentar entender o que já foi proposto até agora na comunicação não violenta, porque uma das coisas mais fáceis que tem é ficar criando metodologia por aí. Do dia para a noite criei o método X. Tá cheio de gente criando método aí do dia para a noite, né? A gente Sim. entra no Instagram, vai lá na bio, criadora do método X ou criador do método Y. E quanto tempo de maturação teve esse método? Então, assim, antes de eu querer criar uma outra coisa, eu tenho vontade de entender o que foi proposto até agora sobre a comunicação não violenta, e isso toma tempo, porque, como todas as coisas que foram amadurecidas e propostas até hoje, né, às vezes eu acho que eu entendi, e aí depois eu vejo uma dobra ali que eu não tinha visto antes. Né? Então, existem as camadas de entendimento dessas propostas todas, e desde que eu comecei a estudar comunicação não violenta há 6 anos atrás, 7 anos, sei lá, nossa, quantas vezes eu falei, não, não, agora eu entendi. Aí passou um tempo eu falei, nossa, eu não entendi ainda. Entende? Então, assim, eu acho que é uma dança entre ir amadurecendo o meu entendimento sobre tudo que foi proposto até agora dentro desse campo
da comunicação não violenta proposto pelo Marshall e por todas as outras pessoas que estão há anos nessa pesquisa, tem esse lado. E também tem o outro lado curioso sobre o pesquisar a comunicação não violenta hoje em dia, né? O que da comunicação não violenta hoje em dia faz sentido, não faz sentido? Existem formas. Será que existem formas de ir atualizando a comunicação não violenta, ou expandindo, ou ir enriquecendo a comunicação não violenta? Né? A partir de qual momento a gente fala assim, bom, já não é mais comunicação não violenta a partir daqui? Só que para entender quais são os limites também para chamar de comunicação não violenta, eu preciso saber da história da comunicação não violenta, das pessoas que fizeram parte dessa história, de tudo que foi proposto, né? Então, acho que é um compromisso grande, assim, né? Se eu quiser atualizar ou propor outras coisas ou coisas novas dentro da comunicação não violenta, eu preciso dar uma estudada aí profunda em tudo que já foi proposto, né? Agora, se eu quiser propor outra coisa, tudo bem. Mas propor outra coisa é diferente de propor novas abordagens da comunicação não violenta ou enriquecimentos aí da comunicação não violenta, né? Com certeza. Porque eu te fiz essa pergunta até mesmo por questão do Bert Hellinger e o próprio Franz Hupper com o método dele da IOPT. Porque o Franz Hupper, o Bert, ele começou constelando lá, trouxe, né, a questão da dramatização, Virginia Satir, bom, teve lá a sua base. E no final, tinha as frases, tudo, e no final a constelação dele era só sentar do lado do constelado. Uhum. E estava feito. Então, ele mesmo foi vendo esses outros meios, né? De apresentar uma constelação. Então, você vai percebendo isso, né? Por isso que eu te fiz a pergunta da CNV, de você ir buscando, mesmo que seja dentro dos sentimentos, né? E elaborando de uma forma diferente. Isso com base na CNV, claro. Uhum. E tem também isso, né? Que pode ser um processo mais vertical numa metodologia ou numa área de pesquisa, né? Então eu posso pesquisar e estudar verticalmente a comunicação não violenta, ou eu posso conhecer um pouco a comunicação não violenta, um pouco outra metodologia, vou fazendo a minha receita aí o meu bololô, e essa é a minha abordagem, né? E tudo bem, nada de errado com isso. Agora, E tá tudo bem, né? quando eu fico. E assim, agora tem uma questão, né? Quando eu fico pegando um pouquinho de cada abordagem, eu não vou entrar profundamente numa abordagem. Então é bem provável que eu entenda mais superficialmente cada abordagem. Né? Isso é um problema? Eu acho que não é um problema se eu tiver essa consciência. Né? Se eu Tá. tiver essa consciência, eu acho que não é um problema. Agora, se eu achar que eu peguei só um pouquinho ali de comunicação não violenta e, nossa, eu já manjo tudo de comunicação não violenta, aí eu acho que isso é um problema, porque demanda tempo, né? Demanda trabalho, demanda horas de voo ali, se debruçando, errando, acertando, se aprofundando, né? Então, acho que é uma consciência válida, assim, de ter, sabe? Sim, com certeza. A Maria de Fátima perguntou, Pedro, se podemos dizer, então, que a comunicação não violenta é um processo contínuo de pesquisa. Eu acredito que sim, Maria de Fátima. Eu acho que você pegou aí a essência da abordagem, porque é uma pesquisa, né? É uma pesquisa, inclusive, olha, isso é interessante. Por que que eu acho que é importante a gente entender a comunicação não violenta como uma pesquisa? Para que isso não se torne mais uma prática colonizadora. Mais uma prática que vem de fora e que a gente agora tem que aprender, porque é isso que a gente tem que aprender, é o novo método, é a nova forma
lidar com conflitos que vem lá dos Estados Unidos, de novo uma coisa que vem dos Estados Unidos e de um homem branco, né? E que agora é o jeito certo da gente se relacionar. Então, se eu penso, né, que esse é o jeito certo, eu estou pensando na comunicação não violenta como uma proposta fixa e rígida. Mas se eu penso na comunicação não violenta como uma pesquisa, eu consigo abordar ela de um jeito que eu posso me apropriar dela, né? Trazer ela para o meu cotidiano, para situações que fazem sentido para mim, né? Tentar pesquisar dentro desse guarda-chuva da comunicação não violenta quais são as coisas que fazem sentido para mim, né? Tornar essa pesquisa minha também. Eu me inseri nessa pesquisa como um pesquisador também, não só como um reprodutor de frases ou palavras ou jeitos de entender as relações ou me comunicar. Então, acho que essa é uma diferenciação importante, inclusive para a gente se apoderar, assim, se a gente se apropriar desses princípios com a intenção de trazer eles para aquilo que faz sentido para a gente, e não simplesmente ficar reproduzindo ideias de outras pessoas, que aí eu acho que seria uma abordagem muito mais colonizadora do que libertadora. Sim, exatamente. Porque você acaba se prendendo num mundo cartesiano e não olhando para o todo. E essa percepção do todo faz muita diferença, né? Principalmente quando a gente fala de pesquisa. Uhum, uhum. Para você ter conhecimento, você precisa, né? Opa, peraí, como que varia esses sentimentos? Até entender, né, Pedro, a questão dessa regulação emocional, como eu posso fazer, como que eu posso tratá-la. Uhum. Porque se a gente fala de sentimento, de necessidades, como que isso impacta, né? E é bem interessante você realmente pesquisar sobre e se dedicar a ver todas as vertentes que aparecem no caminho. Uhum, uhum. Então é isso. Obrigado super pelo convite, pelo chamado. Eu que agradeço, Pedro, o seu aceite para partilhar comigo aqui na live, com todos. Gratidão a todos aí que nos acompanharam, que pesquisaram, que perguntaram. E se surgir alguma dúvida, nós também estamos abertos, né? Aí pode nos procurar pelo WhatsApp, Insta, que estamos aí à disposição. Com certeza. Pedro, muito obrigada Obrigado também, querida. e até uma próxima. Até.